Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube e nesse vídeo vamos ver uma ação escondida, uma ação secreta que ninguém tá falando, eu pelo menos não vejo ninguém falando dela aí nas redes sociais, no YouTube, etc. E ela pode explodir de valorizar ainda em 2025. Então, se liga nesse vídeo, porque, como você está vendo nesse gráfico aí, ó, essa ação desvalorizou mais de 60% do final ali de 2022, início de 2023 até hoje. Vamos entender se esse preço em queda representa uma oportunidade ou se representa uma ameaça. E o que a gente vai ver nesse vídeo? Não sei. Indicadores de preço que mostram que a ação está muito descontada. Ponto 2. Indicadores de desempenho, lucro, crescimento, receita, que mostram que a empresa está crescendo, melhorando lucratividade e rentabilidade. Qual é essa empresa? Obviamente, vou te falar qual é essa empresa. Vou falar sobre o endividamento dela, se é preocupante ou não. E também vamos falar do desempenho operacional. Tudo isso nesse vídeo. Então, meu amigo, já deixa aí o like, já me segue aqui, porque esse conteúdo tem muito valor para você. E vamos junto. Mas quem sou eu na fila do ingresso para o filme do Ney Matogrosso para falar para você sobre investimento, sobre dividendos, sobre liberdade financeira? Meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em economia, fundador e CEO da VG Research, uma empresa que já teve mais de 70 mil clientes e alunos. Desses, 500 já chegaram à liberdade financeira. Sou fundador também da Oregon Investimentos, investidor profissional. Cheguei à liberdade financeira em 2016 com apenas 42 aninhos e estou aqui para tentar te ajudar um pouco. Posso talvez te ajudar com o seu desenvolvimento como investidor, sua educação financeira, rumo à liberdade financeira. Quem tem dinheiro não se preocupa. Vamos lá então? Vamos falar dessa ação. A ação tá barata? Então, primeira coisa, parece que sim. Vamos ver isso. Ela vai subir? Talvez não. Não sei, na verdade. Então, essa questão é interessante. O fato de uma ação estar com preço descontado não quer dizer que ela vai valorizar imediatamente. Muita gente confunde isso. Ah, a ação tá barata, você falou que vai subir. Não, não falei que vai subir. Eu falei que ela está barata. O fato dela valorizar ou não é uma questão de tempo. Essa ação, com certeza, no médio e longo prazo, vai trazer valor para o investidor. Mas no curtíssimo prazo, talvez não. Entendeu? Certamente que sim. Então, não adianta você comprar essa ação apenas para fazer um trade. Não vai dar certo. Você tem que comprar, estudar, ver se faz sentido para você. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento também. A gente está fazendo uma análise aqui bem criteriosa, mas com base em indicadores. Para você estudar uma empresa, entender uma empresa, você tem que demorar muito mais tempo fazendo isso. Mas vamos lá, entender um pouquinho da empresa com base nos indicadores de preço. Primeiro indicador que a gente vai olhar, obviamente, é o preço da ação. O preço da ação, ele não expressa necessariamente o valor da empresa. Muita gente confunde isso. Preço é uma coisa, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então o preço não necessariamente está expressando o valor, quanto que a empresa vale. E isso é uma boa, porque isso gera oportunidade no mercado de ações. Então, como você pode ver, o preço da ação caiu 60%. O que isso significa? Se a ação voltar para o nível que ela já esteve, ela pode valorizar 150%, exatamente isso. Então, é uma ação que, se ela voltar para o patamar que ela já esteve no passado, ela pode valorizar 150%. Vamos ver outros indicadores aqui interessantes. Preço por valor patrimonial histórico. Esse indicador é muito interessante e diz o seguinte: abaixo de 1, você pode considerar a ação já barata. No caso aqui, está em 0,94. O preço-valor patrimonial atual está 0,94. Você vê aí que ela está bem descontada. Esse gráfico é um histórico, ele está pegando 2021, 22, 23, 24 e o atual. Você vê que o preço por esse indicador tem caído bastante. E a média histórica dessa empresa é 1,70. Tá aqui, ó, a média histórica 1,70. É interessante você comparar o preço-valor patrimonial atual com o histórico. Você vê também que ela tem um grande espaço aqui de valorização para chegar na média. Outro indicador legal é o indicador EV/EBITDA. É o indicador Enterprise Value por EBITDA. É um indicador de preço também e geralmente você olha esse indicador pela média. A média dele aqui 8,76 e você vê que o atual está 4,99. Ou seja, a ação está muito descontada por esse indicador também. Outro indicador interessante é o preço sobre receita, PSR. É um indicador que eu gosto muito, é um indicador que funciona bastante. Ele tem menos volatilidade que o indicador PL, né, o indicador preço-lucro. Esse indicador aqui é muito mais volátil, esse PSR é muito mais estável. Você consegue ter uma comparação melhor da empresa ao longo do tempo. O que você percebe aqui, também ela está no menor nível, 1,25.
Então, o PSR é muito baixo e chegou a 4,47. Você vê que também é um indicador que está mostrando que a empresa está ficando mais barata em relação ao lucro, em relação ao seu valor de mercado, em relação ao seu valor patrimonial. Todos os indicadores mostram que a ação está ficando mais barata. Agora, ficar mais barata não quer dizer nada. Caiu, comprou, é uma bobagem. O preço está caindo, ok, mas a ação está ficando boa, ela continua tendo resultados, isso que é importante. Então, é por isso que a gente tem que olhar indicadores de desempenho também. Se o preço está caindo e o desempenho está caindo, alerta vermelho. Porque se o preço está caindo e o desempenho da empresa está piorando, ela está tendo prejuízo, a receita está caindo, ela está ficando endividada, talvez não seja um bom investimento. Geralmente não é. Geralmente o preço está caindo com algum fundamento. Se o preço está caindo muito, nesse caso aqui, o preço caiu muito, e o desempenho está estável, é um sinal de alerta, mas geralmente pode indicar uma oportunidade. Aí depende da magnitude da queda, bonito agora, né? Magnitude. E também da estabilidade do desempenho da empresa. Então isso aqui também pode mostrar para você uma oportunidade. Agora, preço caindo, com desempenho melhorando, a empresa está aumentando o lucro, aumentando receita, aumentando dividendos, e o preço está caindo, é um sinal claro que a empresa está ficando descontada. Porque o preço está caindo, mas o valor da empresa, o que faz o valuation na empresa é o lucro, são os dividendos que a empresa paga, a sua receita, a sua geração de caixa. Então, se a empresa continua gerando caixa, pagando dividendos, crescendo, ela está ficando mais valiosa. O valor dela está aumentando, a despeito da queda do preço. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, nesse caso aqui, preço caindo, desempenho melhorando, a empresa com certeza está ficando mais barata e é uma boa oportunidade. Antes de continuar o vídeo, deixa eu te dar um recado importante. Se você está buscando rendimentos mensais, dividendos mensais e quer uma estratégia sólida para construir o seu futuro financeiro, então você precisa conhecer o Plano VG Dividendos. Nossa carteira focada em dividendos consistentes, gerando renda passiva de forma estratégica. Quer começar a maximizar seus ganhos de dividendos de forma inteligente? Faz o seguinte, toca no link da descrição e descubra tudo sobre o Plano VG Dividendos. Então vamos lá ver o desempenho dessa ação aqui, já vou te falar qual é essa ação, fica ligado. ROI, rentabilidade, Return on Equity, é o nome desse indicador. Qual é o macete desse indicador? Quanto maior, melhor. Acima de 15, 20 já é um ótimo indicador, você vê que o atual aqui é 12%. Mas o ROI, a rentabilidade, depende muito de cada setor, de cada segmento. Essa empresa, para o segmento dela, ela tem um ROI ok, não é um ROI muito alto, mas você percebe o seguinte, a média histórica da empresa é 11%. E o ROI atual dela é 12,4%. O ROI é uma relação entre o lucro da empresa e o seu patrimônio líquido. Então, é uma relação de rentabilidade. Então, se o ROI está aumentando, quer dizer que a empresa está se tornando mais rentável. Está melhorando. Nesse caso aqui, você percebe que ela melhorou a sua rentabilidade em relação à sua rentabilidade média. Mas também ela já teve aqui um ROI de 30%. Então você vê que é uma empresa que tem uma variação grande de ROI. Já teve negativo também, já teve 17%. Então tem uma variação grande no ROI. Mas ela está na média dela mesma. Então não é um sinal negativo. Margem líquida é um indicador de lucratividade. Ele mostra para você o seguinte, quanto da receita da empresa que vira lucro. Então, a receita líquida, relação com o lucro líquido. Você divide um pelo outro, lucro por receita, você vai chegar à margem líquida. Quanto maior, melhor. Ou seja, a margem líquida atual da empresa é 16,4%. Isso significa o seguinte, de cada R$100 de receita líquida, a empresa transforma em lucro 16,42. É uma margem líquida boa? É uma margem líquida boa. Ela não é excepcional, mas para o setor de atuação dela é ok. Então, você olhando aqui a média, é importante sempre a gente olhar a média é 17,93. Ou seja, está um pouco abaixo da média, mas não está tão distante assim. Você vê que ela está aqui num patamar próximo da média. Isso aqui não explica uma queda de 60% do preço. Vamos ver aqui outro indicador que eu acho muito legal, é o indicador de endividamento. Muito importante a gente olhar se a empresa está com dívida. Nunca compre empresas muito endividadas. Como dizia lá o querido Peter Lynch, empresas que não têm dívida não podem quebrar. Interessante, está certo, né? Como é que uma empresa vai quebrar se ela não tem dívida? Então, vamos olhando aqui essa empresa, você vê que o indicador dívida líquida por patrimônio líquido é muito pequena, 0,19. Você considera que abaixo de 1, ele já mostra que a empresa está com uma dívida sob controle.
está pouco endividada. Agora, 0,19 realmente é uma dívida muito pequena. Endividamento da empresa, ok, não é algo que a gente precisa se preocupar. Vamos ver agora, na minha opinião, o indicador mais importante, que é o Dividend Yield. Olha só como o Dividend Yield da empresa está crescendo, cara. 4%, 16% em 2024, 25% hoje. Isso significa que a empresa está aumentando muito o dividendo? Não, o dividendo dela está estável. Se você olhar o dividendo que ela paga por ação, está estável. Só que o preço está caindo e lembrando que o Dividend Yield é o quê? É o dividendo dividido pelo preço. Então, como o preço está caindo, que é a parte de baixo, né, da nossa fração, como o preço está caindo muito, essa relação dividend yield fica cada vez maior. Que coisa mais linda! Tá? Então, indicando para você que o pagamento de dividendos continua, o preço está caindo, você está ganhando mais dinheiro por real investido. 25% é o seguinte, de cada R$100 que você investe na ação, você vai ganhar R$25 de dividendos. Olha que dividendo monstruoso. Tá bom? Então é um dividendo realmente muito alto. Outro indicador que eu acho muito importante é o crescimento do lucro, crescimento histórico do lucro. Aqui a gente tem uma média de 5 anos. Então a gente começa aqui em 2023 com 57% de crescimento médio do lucro nos últimos 5 anos. Olha que loucura. Então a empresa está crescendo o lucro? Está crescendo. 2024, 47%, atual está 54%. Então a empresa está crescendo o lucro bastante. Então, resumindo aqui a nossa história e já indo para qual é essa empresa aqui, a gente tem uma empresa que o preço dela caiu muito, caiu 60%. É uma empresa que tem indicadores de preço muito descontados, é uma empresa que tem dividendos crescentes, está pouco endividada, tem rentabilidade e lucratividade estabilizados. Então, pode ser para você uma boa opção de compra. É isso mesmo. Tá? Então, estuda a empresa. Não é uma recomendação novamente formal. Todas as recomendações formais que eu sigo são da VG Research. É a maior empresa 100% análise e 100% research do Brasil. A gente não faz mais nada, a gente só faz análise de empresas, análise do mercado financeiro. A gente entrega tudo bem detalhado, com as ações para você comprar, fundos imobiliários, ações americanas, tudo que você precisa para se tornar um investidor completo. Ok? Então, vamos lá falar dessa empresa que é PetroRecôncavo, uma small cap, se é que pode se dizer assim, né? Uma small cap, uma empresa do setor de petróleo. Ela tem tido aí ótimos resultados. Aqui você tem o primeiro trimestre de 2024 e aqui o quarto trimestre. Esse último trimestre, do primeiro trimestre de 2025 em relação ao 24, você percebe aqui um crescimento da receita líquida de 16%. A receita cresceu 16%. O lucro líquido cresceu 100%, 107%. Tá? Então, indicadores importantes para a gente entender aí o resultado da empresa. Uma empresa que tem uma lucratividade, a margem líquida aqui cresceu 11 pontos percentuais. Então, indicadores muito fortes. A margem líquida lá chegou a 26%. Então, atualizando até aquele indicador que a gente viu lá acima, tá? Um indicador muito melhor, 26% no último trimestre, tá bom? Olhando aqui, indicadores de produção. Basicamente, uma empresa de petróleo, ela é o quanto que ela consegue produzir, quanto que ela consegue retirar de petróleo e o custo de produção. Porque o preço do petróleo, ele é determinado internacionalmente. Ela não determina o preço do petróleo. Então, o que ela pode fazer? Ela pode produzir mais e pode produzir mais barato. Então, vamos ver aqui a produção dela. Você vê que, no geral, vamos ver aqui no final, né? Ela tem 2 campos, Potiguar e Bahia. É uma small cap, só tem 2 campos atuando. Então você tem aqui um crescimento na produção de petróleo de 15, aqui eu acho que é 15 milhões de toneladas, né? Tá, passou um crescimento de 6%. O crescimento do gás foi 0%, praticamente não teve crescimento. Crescimento médio, 3%. Ou seja, teve crescimento da produção. E aqui, lifting cost é o custo de produção. É levantamento, né? Tem um pimpolho aqui, o querubim, que faz levantamento para malhar glúteos, para malhar pernas, malhar panturrilha. Então, levantamento de peso, lifting. Então, lifting é o custo de você levantar, de você retirar o petróleo dos seus poços. Então, lifting cost. Você vê que a empresa tem aqui o lifting cost caindo nesse... Tá clarinho aqui, né? O Bahia tá caindo de $20 para $15. Mas o outro aqui, que é o Potiguar, está aumentando um pouquinho. Aqui chegou a 16, tem uma equipe 12. Então, na média, aqui a empresa está conseguindo manter o lifting cost. Ou seja, ela tem um custo de 13, e quanto que é o preço do barril do petróleo? 70. Então, ela está com uma folga boa em relação ao seu custo de produção e o preço internacional do petróleo.
Fica aí a dica para você estudar, você entender. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deu bastante trabalho achar essa empresa aqui, fazer toda essa análise para você de uma forma que também fique didática. Se não botar aqui 1 milhão de indicadores, fica muito complicado. Tamo junto? Já deixa sua curtida, o seu joinha, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante e vamos juntos nessa jornada para a liberdade financeira. Vem comigo.